Pessoal, então agradeço a presença de todos aqui. Temos hoje muitos professores presentes aqui, agradeço também a pronta disponibilidade, ao convite de poderem trazer suas turmas aqui. E, à noite de hoje, nós estamos celebrando aqui uma aula inaugural dos cursos de Ciências Contábeis, Gestão Financeira e Ciências Econômicas. Esse evento ele está disponível tanto para nós aqui, mas também nós nos preocupamos também com os alunos também que fazem parte da comunidade Fevale pelo Fevale Digital. Então, eles estão acompanhando também ao vivo o evento por meio do Fevale Play. Tá? Esse evento ele vai ficar também gravado, e ele vai estar disponível no Fevale Play também, a hora que vocês quiserem revisitá-lo também. Tá? Então, também a gente está buscando contemplar também outras formas de acesso também ao que vai ser tratado aqui hoje. Nós temos hoje aqui a presença do Alceu de Martini de Albuquerque. Aqui eu tenho o currículo dele. O Alceu ele é o diretor administrativo, financeiro e diretor de relação com investidores da Grendene SA. O Alceu ele é graduado em administração financeira e comércio exterior pela Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele também é pós-graduado em Relações Internacionais pela FGV, graduado em Ciências Contábeis também, e tem MBA pela Universidade de Illinois. Esse evento ele vai ser uma oportunidade, então já agradeço de antemão aqui a pronta disponibilidade do Alceu também, agradeço também a equipe da Grendene também que viabilizou essa aproximação aqui. E é uma oportunidade de podermos expandir um pouco mais, além do que a gente trata em sala de aula, também temáticas pertinentes com profissionais renomados de mercado. Então, hoje, a proposta é que seja um ambiente informal, no qual, à medida em que o Alceu está apresentando, que vocês queiram questionar alguma coisa, queiram trazer alguma inquietação, alguma contribuição, né, fiquem à vontade em poder interromper, né, já foi combinado com o Alceu isso, ele prefere que seja dessa forma, inclusive, do que esperar somente ao final, para daí termos um espaço formal de contribuições e questionamentos. Tá? Então, sintam-se à vontade, ergam a mão, se precisar, a gente vai levar o microfone até vocês. Tá? Então, vamos deixar o mais próximo e o mais confortável possível esse momento. Tá bom? Então, Alceu, fica à vontade. Obrigado, João. Boa noite, pessoal. Já de antemão eu peço desculpas, porque eu não sou muito de falar em público. Meu negócio é muito mais ficar em telefone e videoconferência. Público não é o meu forte. Eu te agradeço pelo renomado. Mas vamos lá. Então, como o João falou, sou Alceu, tenho 43 anos, quase 44, agora em abril, e atualmente eu estou no cargo de diretor financeiro e diretor de RI da Grendene. Vou falar um pouco aqui só para, já que nós estamos falando aqui para um grupo de graduação, administração, gestão financeira, ciências contábeis, né? Duas dessas eu fiz, boa sorte a todos, é muito bacana. Comex também eu fiz Comex também. São todos muito bacana. Acho que se eu pudesse refazer, eu refaria tudo de novo. E estava falando para o João aqui, eu saí da faculdade em 2003. Fazem 20 anos. Saudade desse ambiente. Aproveitem, que passa rápido e depois o bicho começa a pegar. E pega bastante. Então, como o João falou, eu tive a oportunidade de fazer a faculdade nos Estados Unidos, porque eu jogava basquete e eu ganhei uma bolsa para jogar basquete nos Estados Unidos lá. Então, eu aproveitei, eu fazia engenharia mecânica na URGS aqui, fiz 3 meses, daí surgiu esse convite, eu larguei a engenharia. Quando meus pais souberam que eu tinha largado, quase me mataram. Falou, não, tu trancou, né, mano? Não, pai, eu larguei. Mas por quê? Daí eu expliquei, não, eu ganhei uma bolsa, não sei o quê. Aí eu fui para lá, fiquei jogando durante 2 anos, e aí eu vi que aqui para o Brasil eu era um bom jogador, mas para lá eu era um cara bem mediano.
E como eu tinha um pai que era executivo, ele sempre me orientou muito, falando assim, bah, mano, não adianta nada tu te formar nos Estados Unidos, não tem nenhuma experiência profissional. Então, eu parei de jogar e falei, tá, pai, então agora tu vai ter que me bancar, porque não vou mais ter bolsa. Ele falou, não, vai que eu dou um jeito. Acabou que eu consegui bolsa acadêmica lá também, eu tive um bom desempenho, e eu comecei a fazer estágios. Merrill Lynch, JP Morgan, tudo de graça. Não recebia nada, trabalhava de graça só para poder botar no meu currículo, porque eu achava, e meu pai me falava, que isso aí era um diferencial na minha carreira, seria um diferencial. Pô, além de ter te formado nos Estados Unidos, tu vai ter trabalhado em... Eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro. Eu via aqueles filmes de bolsa de valores, aquela série no Netflix, Billions, já viram? É muito bacana. E eu via, bah, é isso que eu quero fazer. Então, pô, tu vai ter te formado nos Estados Unidos, tu vai ter feito estágios nos principais bancos de investimento do mundo, tu vai conseguir tu tem uma carreira promissora se tu te esforçar. Então, fui para lá, fiquei esses 4 anos e voltei. Voltei para o Brasil quando eu me formei, porque eu senti muito falta do Brasil, dos amigos, da família. Eu voltei em 2002, 2003, foi bem na época que o Lula ganhou a primeira eleição, então o dólar na época disparou, foi a 4 lá, entramos no início de uma recessão, eu não conseguia emprego. Aí eu consegui na área de analista de importação na Dana. Fiquei ali uns 11 meses, surgiu uma oportunidade do Banco Votorantim, não era no banco, é na área de gestão de recursos do banco, é a Votorantim Asset Management. Basicamente, eu era um guri de 2003, eu tinha 2004, eu tinha ali uns 23, 24 anos. O meu papel era captar recursos com investidores de alta renda e aplicar o dinheiro deles. E era, no mínimo, R$1 milhão para aplicar no Votorantim. Então, tu imagina um fedelho de 24 anos dizendo para um monte de fundador de empresa, de executivo, onde que os caras tinham que aplicar. Meio dureza. Não gostei muito dessa atividade. Aí eu migrei para a parte que eu gosto mesmo, que é essa parte financeira. Aí eu fui para trabalhar numa empresa de private equity, que é a CRP, que, basicamente, tu compra a participação em empresa. Eu não, a empresa que eu trabalhava, tu faz ela crescer e depois tu vende. Mas a minha carreira toda ela foi onde eu me estabilizei, onde eu me destaquei, foi no Sicredi. Acho que o pessoal deve conhecer o Sicredi. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa. E lá eu era responsável por toda a gestão financeira das na época que eu estava lá, eram 114 cooperativas de crédito. Porque um sistema cooperativo de crédito, diferentemente do Itaú, do Bradesco, são várias pequenas... É como se fossem vários Itaús, vários Bradescos, que juntos eles se transformam numa instituição só. Então, o meu trabalho era cuidar tanto da liquidez como do capital de cada uma dessas 114 cooperativas. O que é liquidez, o que é capital, Alceu? Basicamente é o seguinte, como é que um banco funciona, uma cooperativa de crédito funciona? Eu pego, deposito R$1, eu sou o banco, eu sou cooperativo, tu deposita R$100 na minha conta, na conta faz um depósito de R$100 no banco. Eu pego esses teus R$100 e empresto para outra pessoa. Só que para eu poder emprestar, eu não posso emprestar os teus R$100 integrais. Eu tenho que emprestar lá 80, 90, ou seja, para dar crédito, eu tenho que ter dinheiro. Então, a minha função, basicamente, era cuidar que a gente tinha dinheiro suficiente para atender a demanda de crédito dos nossos clientes, porque, normalmente, tem muito mais demanda de crédito do que tem dinheiro em depósitos. E, se tu fica com determinados níveis de liquidez abaixo de determinados níveis, o Banco Central faz uma intervenção e a instituição financeira quebra. Então, nós tivemos agora, recentemente, a Portocred, que teve intervenção do Banco Central, porque teve problemas de liquidez. Então, fiquei no Sicredi durante boa parte do tempo, fazia a gestão financeira, da liquidez, do capital, fazia toda a parte de valuation. Então, lá em 2009, 2010, nós vendemos 30% do banco Sicredi, porque o sistema cooperativo de crédito, o Sicredi, tem um banco, que os donos são as cooperativas.
mas nós vendemos 30% do banco para o Rabobank. O Rabobank é um banco holandês, é o segundo maior banco holandês. Então, toda a negociação do valuation, quanto é que vale, quanto que eles vão ganhar de participação, aí a dinâmica de dividendos, que foi toda uma dinâmica custom-made para os caras, foi o meu time que fez lá. Depois nós vendemos outros 5% para o IFC, que é o International Finance Corporation. Então, toda a negociação, valuation, era o meu time que fazia. Essas agências de riscos, já ouviram falar? Standard & Poor's, Fitch, Moody's. Então, todo o relacionamento e atender esses caras para que eles fizessem a análise de crédito do Sicredi e desse uma nota AAA, AA, era o nosso time que fazia desenvolvimento de novos negócios. Então, por exemplo, o crédito imobiliário era um produto que o Sicredi não tinha. Então, fomos nós que desenvolvemos. As maquininhas do Sicredi, aquela maquininha de passar cartão, que hoje tem tudo que é lugar, até 6, 7 anos atrás não existia. Então, tudo que era parte de análise de investimentos, é a gente que fazia. Então, isso tudo é aquilo que a gente vê na universidade. Alguém comentou aqui que, em alguma das aulas, vocês usam a Grendene como exemplo para fazer valuation. Bacana. Depois me falam como é que... Se as perspectivas são positivas ou não, se eu posso comprar a ação da Grendene ou não. Então, isso é o que eu fazia no Sicredi. Aí surgiu a oportunidade de ir para o Banco Mercantil. No Sicredi eu era gerente, e daí surgiu a oportunidade para virar diretor no Banco Mercantil, diretor financeiro, diretor de RI, de tesouraria. Aí eu fui para lá, e aqui vale a pena, assim, as coisas não vêm fáceis. O cara tem que se sacrificar. Por mais que eu tivesse, por exemplo, um pai executivo, ele nunca me indicou para absolutamente nada, nenhuma vaga. Você conhece a ThyssenKrupp Elevadores? Meu pai era o presidente da América Latina, mas nunca me indicou para vaga nenhuma. Ele me deu educação, me deu muitos bons conselhos, ou seja, ele me preparou para a vida. Mas toda a minha carreira foi batalhando. Então, e tu sair de um nível gerencial... Pessoal, me desculpe, eu sou muito franco. Então, acho que tu sair do nível gerencial para o nível de diretoria, hoje em dia, é muito difícil a empresa. Então, quando surgiu esse convite, conversei com a minha esposa, nós já tínhamos um filho de 3 anos, e ela estava grávida. E surgiu o convite para ir para o Banco Mercantil em Minas Gerais. E ela é muito... Minha esposa é muito parceira. Ela sempre me apoiou em toda a carreira. Ela que é o suporte lá em casa. O meu negócio é trabalhar, e embora ela trabalhe também, ela que organiza tudo, inclusive a minha agenda. E daí eu falei, eu não posso deixar essa oportunidade passar. Ela falou, mas nós temos o Lorenzo de 3 anos e eu estou grávida. Eu, putz, como é que a gente faz, né? E ela não queria ir para lá, porque ela é muito ligada à família dela. E com certeza, a gente não sabia se eu ia dar certo. Porque uma coisa é tu sair do nível gerencial, outra coisa é para o nível de diretoria, e onde as decisões são... Onde tu não tem para quem perguntar, que tu responde mais ou menos, né? Porque antes, quando eu estava ali, o que eu faço? Tavares, que é meu diretor. Quem sabe tu faz isso, faz isso. Agora não tinha mais para quem perguntar. Agora, mas vinham perguntar para mim e eu tinha que dizer o que fazer. Meio complicado, mas daí conversamos, ela vai que eu dou um jeito aqui de segurar as pontas. Fui para lá, eu ia toda segunda-feira pela manhã e voltava na quinta-feira à noite, toda semana. Saía, eu pegava o voo das 5h45 da manhã aqui na segunda-feira, aí era um voo direto, e voltava no final do dia, não tinha voo direto à escala. Saía de lá 4, 5 da tarde, eu chegava meia-noite aqui. Aí a família começou a desestruturar. E é outro negócio, quando a família não vai bem, tu não vai bem. É muito difícil. E eu sou um cara extremamente família. Para mim, se a família não está bem, eu não consigo trabalhar. Não consigo mesmo. Tem gente que é mais frio, mas, para mim, sucesso não é ser diretor. Para mim, sucesso é a família estar bem. Para mim, sucesso é eu conseguir proporcionar as coisas para a minha família, mas a minha família está bem. E aconteceu que o meu filho era muito ligado a mim. Meu filho tinha 3 anos. E quando eu estava no Sicredi, todo dia eu ia almoçar em casa. Eu sempre almocei em casa. Sempre almocei em casa. Sempre que ser presente. E a minha esposa, ela é concursada da Justiça, ela trabalhava em Guaíba. Então, ela não podia almoçar em casa. Então, e ela sofria por isso. Então, para tentar
amenizar esse sofrimento para ela, eu ia almoçar em casa, que ela sabia que que o Lourenço não estaria só com a babá, o pai estaria lá. Então, ele se acostumou com isso. Depois eu levava ele, almoçávamos. Não sei se eu estou fugindo aqui, pessoal, mas é só para mostrar como é que é o dia a dia, tá? E os esforços que a gente tem que fazer, né? E daí, almoçávamos e eu levava ele na escolinha. Acabou que de uma hora para outra, eu não almoçava mais em casa com ele, eu não dormia mais em casa e não levava ele para a escolinha. Ele começou a ficar mal. De vez em quando eu estava em reunião, aí eu contratei um motorista para levar ele. Então, tinha que ter uma estrutura, né? Tinha babá e tinha motorista para levar para a escolinha. Mas, do nada, eu estava em reunião, tocava o telefone, ele ia aos berros. Papai, papai. Não foi uma nem duas vezes. No mínimo 5, 6 vezes que eu saí da reunião, pessoal, estou voltando para Porto Alegre agora, que meu filho está mal. Saí no meio da reunião, pegava o primeiro voo que tinha, chegava aqui, só que eu só chegava à noite, porque Belo Horizonte, o aeroporto não fica na cidade, fica em Cofins, que é 1 hora. Aí não tem voo direto. Então, isso começou a abalar, assim. Então, daí tu começa a ficar mal com a esposa, tu começa a ficar mal com o filho. E aí chegou um momento que a gente falou assim, ou a minha esposa se mudava para lá, ou eu voltava para o Sul. E daí, graças a Deus, surgiu a oportunidade de ir para a Grendene. Inicialmente, só como diretor de RI, então seria um downgrade profissional para mim, mas uma bela de uma empresa mais reconhecida que o Banco Mercantil, uma das maiores, depois eu mostro quem é a Grendene, mas antes eu era diretor financeiro, diretor de tesouraria e diretor de RI. RI é Relações com Investidores. Isso, quando surgiu o convite, era para ser diretor de Relações com Investidores. Falei, não é Porto Alegre, mas Farroupilha é 1 hora e pouco. Se dá um desespero no guri, eu pego um carro e 1 hora e pouco eu estou em Porto Alegre, não é? Voltei para o Sul, em março de 2020. O que aconteceu em fevereiro e março de 2020? A porra da pandemia. Eu acertei um salário, eu entrei 50% de redução do salário. Para todo mundo. Então, durante 3 ou 4 meses, nós reduzimos o salário. Eu montei uma apresentação, mas eu já vou lá na frente, volto depois. Desculpe a bagunça, tá, pessoal? Mas nós reduzimos o salário de todo mundo da empresa, desde o chão de fábrica, desde a tia que faz a limpeza, até o Alexandre Grendene, que ele faz parte do Conselho de Administração, reduzimos o salário dele em 50%. Dele, do Maílson da Nobre, que é nosso conselheiro, de todo mundo, do presidente, todo mundo. Só que nós não demitimos absolutamente ninguém durante toda a pandemia. Isso, grande coisa, não demitir ninguém. Não, mas tem uma coisa que é grande coisa, sim. No segundo trimestre, empresa de capital aberto, tu vive de trimestres. As referências que eu vou dar é tudo de trimestre, é quando a gente tem que reportar resultado. Então, agora, no dia 2 de março, por exemplo, eu reportei o resultado do 4º trimestre de 2022 e do ano. E agora, no dia 9 ou 10 de maio, eu vou reportar o resultado para o mercado do 1º trimestre deste ano. No segundo trimestre de 2022, 100% da nossa produção foi interrompida. 100%. Toda a nossa produção, de todos os nossos calçados, depois eu vou mostrar as marcas, são feitas no Brasil, tudo no Ceará. Aqui no Sul, nós temos só a parte administrativa, de estratégia, desenvolvimento de produto, ou seja, a gente... Agora que eu vi que eu estava falando fora do microfone antes? Não? Tá. Sou meio... Então, o que nós temos aqui em Farroupilha? A parte administrativa, desenvolvimento de produto, então a gente faz a concepção do produto aqui, e quando está pronto o produto, a gente manda para o Ceará para ser produzido em escala, e toda a parte de matrizaria, porque a Grendene trabalha com produtos de PVC e EVA, ou seja, a gente injeta o PVC no molde, e quando tu tira o molde, o produto está pronto. Depois eu acho que talvez tenha alguma imagem ou outra. Mas como 100% da nossa produção está localizada no estado do Ceará, em Sobral, Crato e Fortaleza, o estado do Ceará, durante o segundo trimestre, foi um dos epicentros do coronavírus aqui no Brasil, e nós recebemos, e o governo do estado do Ceará emitiu diversos decretos que proibia
atividades que não eram essenciais. Então, tu imagina uma empresa que tem 17, 18 mil colaboradores ficar 100% parada durante 3 meses. E não demitiu ninguém, absolutamente ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque para demonstrar uma das principais coisas que me cativaram na Grandene é como é uma empresa humana. Duvido outra empresa... E por que a gente fez isso? Uma, porque a empresa é humana. E outra, porque a empresa tem uma... Quem analisa a empresa aqui em alguma das aulas vê que é uma empresa que tem um caixa muito robusto. Caixa de mais ou menos 2 bilhões de reais. Que pouquíssimas empresas no Brasil têm isso. A Grandene não tem dívida. Nós somos geradores de caixa ano após ano. A gente gera 400, 500 milhões de caixa todo ano. Então, a questão humana e a solidez financeira nos ajudou a navegar durante a pandemia. Depois eu vou falar um pouco mais de uma forma... Desculpa. De uma forma mais tranquila. Então, nós não demitimos, nós reduzimos o salário de todo mundo. Foi de chão de fábrica ao Alexandre Grandene. Mas não demitimos ninguém. Voltando aqui agora, então, hoje eu estou na Grandene desde março de 2020, e ao longo da caminhada eu assumi a diretoria financeira também. Então, o que está abaixo? Hoje tem mais ou menos umas 300 pessoas abaixo de mim, 280, 290. E, basicamente, é o time financeiro. Financeiro é contas a pagar, contas a receber, a parte de investimentos, como a gente tem 2 bi em caixa, então nós fazemos alguns investimentos, depois eu falo um pouco mais... a gente chama de investimentos alternativos. Nós temos até 850 milhões de reais em renda variável e projetos de desenvolvimento imobiliário que nos dão uma rentabilidade bastante... pessoal, eu esqueci de falar, se quiserem perguntar, só levanta a mão que eu paro de falar um pouco, tá? Que o João falou e eu esqueci, mas é para perguntarem. Pode perguntar que não tem frescura. Então, contas a pagar, contas a receber, a parte de investimentos, controladoria, a parte de gestão de custos, ou seja, de precificação, de quanto é que vai custar uma melissa, é nós lá que dizemos o preço de uma melissa. Toda a parte de TI está comigo, embora eu não entenda nada, mas aí é bom tu ter pessoas que entendem, pessoas que tu confia, isso é importante, porque é impossível tu saber tudo. Jurídico está comigo. Parte de meu dia a dia é o que está abaixo de mim. Como é que é meu dia a dia hoje? É basicamente a reunião o dia todo. E esse Teams é um inferno. É um inferno porque tu não tem hora para acabar e porque banalizou muitas reuniões. Quem é que já está aqui no dia a dia, na ativa, assim, não é só estudando? E quem é que faz muita reunião em Teams aí também? É um saco, né? Porque assim, hoje qualquer coisa tu te chama, tu põe lá, agendar reunião via Teams, copia uns 4, 5, 6, 7 louquinhos no e-mail, e a reunião e vamos lá. Então, mas é reunião o dia todo. E o que eu tenho feito hoje em dia, se você saber, eu tenho limitado a 30 minutos cada reunião. Porque antes era tudo reunião de 1 hora. Falei, não, comigo não tem mais reunião de 1 hora, 30 minutos. Não acabou o assunto, aí a gente marca uma outra, mas é para ser objetivo. Então, aquele papinho, como é que foi o jogo do Grêmio, não sei o que, Inter está fora, né? Tá. Não tem... Não, é para ser objetivo, porque senão a gente perde muito tempo. O que acaba acontecendo? Como eu tenho reunião o dia todo, tem muito material que eu tenho que ler, que eu tenho que analisar, tenho que ler, tenho que analisar, tenho que discutir, acaba ficando para de noite. E daí o cara perde tempo com a família. Então, o negócio eu quero ser eficiente e objetivo durante o dia. Essa é a minha política. Então, eu reduzi assim, 30 minutos cada... E daí, como é que são todas as reuniões, Alceu? Muita reunião com o investidor. Então, os investidores querem saber muito como é que está a empresa, como é que estão indo as coisas, como é que está o mercado, principalmente agora que a gente anunciou a distribuição de dividendo extra de 1 bilhão de reais, então, muita gente querendo entender o porquê, em função de uma ação judicial que a gente ganhou. E daí tem muita reunião interna com gestores, com a própria diretoria. Então, é mais ou menos essa dinâmica. E além de tudo, né, além de reunião e de analisar, o cara tem que se atualizar. E isso é um negócio extremamente importante. Porque o mercado, hoje, é muito diferente de quando eu entrei lá. E isso que eu me considero jovem, eu tenho 43 anos.
2003, 2004, 2005, a velocidade das mudanças não era tão rápida como é hoje. Esse negócio aí de startups, inteligência artificial, olha, esse negócio é o futuro. É o futuro. Aqui algumas dicas, né? Eu acho que de tecnologia todo mundo tem que entender hoje em dia. Faz parte do dia a dia. Quem é da administração, quem é de contábeis, quem é de economia, quem é de comércio exterior, tu tem que entender dos robozinhos lá, que tu põe para programar os robozinhos para eles fazerem as tuas atividades, para que tu tenha tempo para fazer outras coisas, porque tem muita atividade do nosso dia a dia que é um saco, é repetitivo. É copiar e colar de um Excel para o outro, copia não sei o quê. Só que isso existe o RPA, acho que me fugiu o nome, é os robozinhos que tu pode, que ele faz tudo para ti. E daí tu tem tempo. Então, tu tem que entender alguma coisa de programação. Eu não entendo porcaria nenhuma, mas queria ter entendido. Esse negócio de Python, esse negócio, tem que entender, porque isso tu consegue fazer análises muito mais eficazes do que as análises que a gente faz em Excel. Então, o cara tem que entender. Pessoal, se eu estou indo pelo caminho errado, me avisem, tá? Se eu estou falando besteira. Vai lá. Sou realizado profissionalmente e pessoalmente. Eu vou te falar, a minha rotina é pior ainda que eu não falei. Farroupilha fica em... Grandene fica em Farroupilha. E eu moro em Porto Alegre. Então, eu vou 3 vezes por semana, eu vou para Farroupilha. Porque assim, eu fui contratado no olho do furacão durante a pandemia. Aí, eu combinei que eu ia morar em Farroupilha. Ou seja, minha esposa não queria ir para BH, que ela queria ficar em Porto Alegre. Eu falei, tu vai ter que ir para Farroupilha. E ela falou, tá, eu vou. Nós ficamos morando durante 2 anos em Farroupilha. E ela conseguiu trabalhar ficando em home office, mas agora, no final do ano passado, no final de 2021, desculpa, a chefe dela falou que ela tinha que voltar, porque o judiciário estava voltando para o presencial. Ela falou, tenho que voltar. Eu falei, tá, vamos voltar. E daí eu tinha sido contratado para ficar em Farroupilha. E pensa em falar com o presidente que eu ia ter que voltar para Porto Alegre. Eu fiquei 1 mês pensando como é que eu vou falar. E ensaiando o discurso com a minha esposa em casa. E eu todo cagado, né? Aí eu falei com o Dal Londra, que é o nosso CEO, eu respondo para ele. É um cara assim, fora de série. Um cara que tem me ajudado muito desde que eu entrei, porque eu não conhecia nada de calçados. Meu negócio era banco. Pronto, de banco eu conheço tudo. Tudo não, desculpa, mas conheço bastante. De calçados, não conheço nada. Então, é o cara que me pegou pelo braço e foi me ajudando. Falei, daí eu expliquei a situação. Ele falou, ok, tu que sabe, tua cabeça é teu guia. Falei, não, Dalão, pode deixar, acho que tu já viu meu comprometimento ao longo desses 2 anos, aí pode deixar. Então, assim, amanhã eu acordo às 5:45 da manhã, tomo um banho e 6:15 da manhã eu saio de casa para ir para Farroupilha. Chego lá 6:45, trabalho até aí almoço. Aí, como o cara tem que cuidar um pouco embora esteja um pouco gordinho, tem que cuidar da saúde, eu faço academia ao meio-dia, almoço, faço o mercado, porque os alimentos lá são mais... Não sei, alguém falou barato, porque eu não sou financeiro, são mais baratos, sim, mas a qualidade é melhor. A parte de carnes e hortifruti, a qualidade é muito melhor. Então, eu trago as frutas, verduras e carne, trago de lá. E 5:00 eu volto. Volto para Porto Alegre. Aí, 7 horas eu estou em casa e faço meus 2 filhos dormir. Isso segunda, quarta e sexta. Terça e quinta eu trabalho... Túlio, quer perguntar? Tá. Terça e quinta eu trabalho de casa. Então, terça e quinta de manhã eles estão em casa, eu estou em casa com eles. Almoço com eles. Levo eles na escola e busco na escola. E sexta-feira eu saio um pouco mais cedo de Farroupilha para poder buscar eles na escola. Então, mesmo trabalhando em outra cidade, eu acho que eu estou mais presente que muito pai e mãe que trabalham na mesma cidade. E isso eu faço com prazer. E eu podia ter a opção de dormir. Como eu acertei que eu ficaria 3 dias lá, os 3 dias que eu vou eu que defino.
Eu podia ficar segunda, terça e quarta lá, dormir 2 dias lá. Muito mais fácil para mim. Mas eu prefiro ir e voltar, porque é uma fase que passa muito rápido. Eu tenho um de 7 e uma de 2,5. Então, passa muito rápido. E eu não quero chegar, olhar para trás lá e me arrepender. Então, isso eu faço, é cansativo? É. Mas eu faço com prazer. O que mais? Então, isso é mais ou menos o meu dia a dia. Aí tem viagens, mas esse é mais ou menos o dia a dia. E outra coisa, outra dica que eu dou, que eu acho que foi fundamental aí para o meu crescimento profissional. Eu sou muito competitivo mesmo. Tanto que assim, a minha esposa chamava, vamos jogar um beach tênis, eu falei, é um saco jogar com ela. Cara, não pode bater, não pode... E ela joga tri bem, mas eu gosto. Tanto é que um dia eu estava jogando eu e ela contra a prima dela e o marido, eu acertei uma porrada na boca da prima. Mas foi forte mesmo. Foi sem querer, não era para... Então, eu sou muito competitivo. Por que eu falo isso? Isso vem do esporte. Sempre quis jogar, desde pequeno eu joguei basquete, sempre competitivo. E na competição, o esporte me fez competitivo, eu sempre quis ser o melhor naquilo que eu era. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, embora eu fosse estrangeiro, eu me formei entre os 10 melhores da universidade. Então, todo semestre, eu tenho lá num quadro na minha casa, um certificado que eu recebia do reitor, que eu estava entre os 10% melhores alunos da universidade. Então, isso porque meu pai nunca me cobrou, mas aí eu me dedicando, querendo fazer mais do que me demandavam. No trabalho também, sempre fiz mais, me pediam uma coisa, eu já vinha... Eu sempre dava quando eu estava no Sicredi, eu acabava dando aula também eu ia nas cooperativas ensinando gestão financeira, mas era num grupo bem menor que esse. E daí eu sempre falava, tem uma série no Netflix, eu gosto muito de série também, uma forma que eu tenho de relaxar é ligar a televisão, sabe? E ver filmes, séries, eu adoro. E daí tem uma série no Netflix que é de advogados, aqueles Suits, isso. Vocês já viram? Para mim, aquilo lá foi uma lição profissional. Por quê? Os dois lá, eu até estava pensando, sabe que semana... Obrigado. Faz umas 2 semanas que eu estava pensando em rever toda a série. Porque, para mim, aquela série é uma lição profissional, porque, assim, aqueles 2 caras, é o Harvey e o outro, como é que é o nome do outro lá? O Harvey Specter e o... O Mike, né? Eles só entram em briga grande. Só que eles nunca perdem. Porque eles sempre vão com o plano A, o plano B e o plano C. Se o plano A der porcaria, eles têm o plano B. Se o plano B der porcaria, eles têm o plano C. E quando a gente vai crescendo, isso vale agora no nível que eu estou, porque eu tenho que reportar para o Conselho de Administração. Então, o meu Conselho de Administração é o Alexandre Grandene, que nada mais é que o fundador da Grandene, que conhece tudo, é o irmão dele, o Pedro Grandene, que é o dono da Vulcabras, que faz Mizuno, Under Armour e Olímpicos. É o Maílson da Nóbrega, que é um dos maiores economistas do Brasil, Walter Jansen da VEG, Oswaldo Assis do BTG, um pessoal de... Então, e quando eu vou fazer... trimestralmente eu tenho que reportar os resultados para eles antes de divulgar o resultado para o mercado. Então, a minha esposa já fala, está naquela semana infernal, né? Porque eu vou dormir todo dia, 3, 4 da manhã, porque eu fico estudando item por item, número por número, os números, para caso eles me perguntem, eu tenha respostas. E isso, eu acabo sobrecarregando meu time também, porque eu pergunto tudo. Me dá isso, imprime isso para mim. Porque daí, ou seja, eu sempre tento me preparar, e isso não é agora. Desde quando eu era analista, lá, estagiário, eu sempre buscava ter mais informações do que me pediam para surpreender o meu superior. Porra, mas tu pensou nisso? Pensei. Então, para mim, aquela série, além de ser muito, muito bacana, muito interessante, é uma lição disso, porque ele sempre pensava e sempre tinha uma cartola, um coelho para tirar da cartola. Então, para mim, isso é uma lição. Então, a pessoa tem que estar sempre atualizada, e hoje, mais do que nunca, atualizada. Na minha visão, tem que entender de TI. Tem que entender. TI, hoje em dia, faz parte do dia a dia de todas as áreas.
pelo menos das minhas áreas, todo mundo está tendo que se envolver. E quando eu falo TI, não é o cara não tem que ser um expert, mas o cara tem que saber modelar lá. Eu nem sei como é que se fala, porque eu não entendo, mas eu espero que o pessoal que está abaixo de mim entenda, para ele suprir essa minha carência. Mas vamos lá, deixa eu passar, vamos ver. Então, falei um pouco de mim, mas acho que vocês querem saber muito mais da Grendene que de mim, né? Quem é a Grendene? A Grendene é uma das maiores produtoras de calçados do mundo. A gente tem capacidade de produzir 250 milhões de pares por ano. Ano passado, nós vendemos cerca de 150, foi 148 milhões de pares. E somos uma das maiores exportadoras de calçados do Brasil. Hoje em dia, a Grendene representa mais ou menos 17% do consumo de calçados no Brasil, são produtos da Grendene que são consumidos. Quanto tempo nós temos? 52 anos. A Grendene completou 50 anos ali em 2021. E temos marcas bem famosas, talvez vocês conheçam as marcas, mas não fazem relação com as marcas que nós temos. Deixa eu ver isso aqui. Então, Melissa, uma marca feminina, nossa primeira marca foi criada lá em 79. Por sinal, a Grendene não começou fazendo calçados. A Grendene começou fazendo aquelas telas para garrafão de vinho, sabe, aquelas telas verdes. Talvez muita gente nem conheça aqui, né? Isso mostra a nossa idade, né? E isso que eu me considero jovem, pelo menos cabeça jovem, eu acho que eu tenho. Então, Melissa, depois nós temos Haider, que é que não conhece, se bem que vocês conhecem aquele negócio, Haider defere os seus pés? Tem gente que não conhece, né? Porra, isso era uma... Tu não conhece? Pai, isso é o Falcão lá, contratamos o Falcão, jogador quando ele estava na Itália ainda para fazer propaganda. Então, a Haider é uma marca masculina. Depois, Pega Forte. Pega Forte é uma marca de botas, mas botas de EPI, de proteção. Grenda, que até temos a Ivete Sangalo, é a garota propaganda da Grenda. Grendene Kids. Grendene Kids é uma marca infantil, mas é muito mais uma marca de licenças. Então, tu olha aqui, ó, eu vou subir um pouco aqui, pessoal. Então, tu olha as licenças que nós temos, por exemplo, Disney, Marvel, Looney Tunes, Baby Shark, PlayStation, NBA, tudo que está na moda, que tu olha lá no Netflix ou na televisão que tem de licença, a Grendene Kids faz os produtos. Ipanema, que foi lançada ali em 2001, a garota propaganda na época foi a Gisele Bündchen. Ipanema é um produto que concorre diretamente com Havaianas. E, modéstia à parte, é melhor, porque a tirinha estoura menos que o deles. Aliás, não estoura. Zaxi, que é uma marca feminina, muito bacana, e Cartago, que é uma marca masculina. Todos eles, em sua grande maioria, são produtos de PVC, produtos plásticos, 100% recicláveis. A Grendene é uma empresa extremamente preocupada com sustentabilidade. Então, essas são as nossas principais marcas. Onde que nós atuamos? A Grendene hoje vende tanto para o mercado interno como para o mercado externo. Nós temos vendas, estamos presentes em mais de 100 países. No mercado interno, nós estamos presentes em 65 mil pontos de venda. No mercado externo, 45 pontos de venda. Nós temos, vamos lá, aqui toda a parte de produção, está toda ela aqui no Ceará, no Brasil. Então, nós temos unidades em Sobral, Fortaleza e Crato. A parte administrativa está aqui em Farroupilha. Em Porto Alegre, nós temos não sei se alguém conhece ali o Instituto Caldeira, que nós temos o nosso lab de inovação, fica ali. Nós, recentemente, fizemos uma JV, ou uma joint venture, com o pessoal da 3G, para explorar Estados Unidos, Canadá, China e Hong Kong. Estava conversando com o João antes, ele falou assim, vocês fizeram essa parceria com a 3G, e esse evento da Americanas aí não ralou vocês? Falei, não, nós tivemos muitos investidores que nos questionaram qual é a relação que a 3G tem com a Grendene. Então, nós temos duas relações. A 3G, tirando o bloco de controle, e o bloco de controle é a família 3G, é a família Grendene, eles são os nossos maiores acionistas. Então, como a gente divulga lá no site, lá eles têm cerca de 8% do capital da Grendene está com a 3G. E, além disso, nós montamos uma
uma JV, documentalmente está na Inglaterra, mas fisicamente está em Miami, para explorar 4 países, Estados Unidos, Canadá, China e Hong Kong. Por que esses 4 países? Estados Unidos e China, somados, representam 50% do consumo mundial de calçados, ou seja, são os 2 maiores mercados consumidores do Brasil. E o objetivo de fazer com eles é aliar a capacidade fabril da Grendene. A Grendene, até antes da pandemia, era a empresa mais rentável do mundo do setor de calçados. Não tinha nenhuma empresa no mundo, pega a Nike, pega a Adidas, pega o que tu quiser, nenhuma empresa era mais rentável do que nós no setor de calçados. A Grendene é extremamente eficiente no que tange a parte fabril. Por quê? Nós verticalizamos toda a produção. Então, além de produzir o calçado, por exemplo, como é que funciona um calçado injetado? Tu pega o PVC, tu injeta o PVC em moldes, tu injeta esse PVC quente, e quando tu abre o molde, ele esfria e está pronto o teu calçado. A Grendene, diferentemente de outros players, em vez de comprar o PVC pronto, por exemplo, nós formulamos o nosso próprio PVC. Então, a gente compra a resina de PVC. Nós compramos óleos plastificantes. Nós compramos óleo de soja. Nós compramos pigmentos. E fizemos o nosso próprio PVC. Então, só aí tu elimina intermediários da cadeia. Outra coisa, ao invés de nós contratar um fornecedor para produzir o molde, onde é injetado o PVC, nós fazemos o nosso próprio molde. Onde é que é feito o molde? Em blocos de alumínio. Então tu compra blocos de alumínio e pronto. Não, nós temos uma fundição em que a gente funde os blocos de alumínio, onde uma máquina trabalha o bloco para fazer o molde, onde o PVC é injetado. Então, a gente verticaliza toda a produção. Então, sob o aspecto de fabril, de novo, eu não vou ser humilde aqui, não tem empresa mais eficiente que a gente. Não tem. Agora, na parte internacional, a gente não tem a Grendene sempre operou com distribuidoras terceiras. Então, nós produzimos produto aqui no Brasil, exportamos para o distribuidor, e o distribuidor é quem opera localmente. O que a gente viu? A gente viu que os nossos distribuidores, em alguns deles, não tinham uma capacidade financeira para investir em iniciativas de marketing ou para investir em estoque mesmo. Então, nós nos aliamos com a 3G, que a 3G tem a maior virtude da 3G é atrair pessoas de alta performance, atrair e reter talento de alta performance. Então, qual foi a dinâmica dessa JV, dessa joint venture? Unir a capacidade fabril da Grendene com a capacidade de atrair e reter talentos da 3G. Atrair gente que já se provou sucedida em outros mercados. Por exemplo, a 3G, com a Ambev, consolidou o mercado de cerveja no mundo. Com o Burger King, se mostrou bem-sucedido na questão de alimentação. Então, esses caras que eles têm acesso, eles têm experiência em construir marcas globais, eles têm experiências em construir canais de distribuição, e eles têm experiência em consolidar mercados que são altamente fragmentados. Então, esse foi o objetivo quando nós nos unimos ao time da 3G. Então, esse é o segundo ano. Ano passado foi o primeiro ano de operação. É uma operação que vem crescendo e vai crescer tijolinho por tijolinho, ano atrás de ano. As nossas exportações representam hoje entre 20% e 25% do nosso faturamento. Ou seja, o mercado interno é 80% e o mercado externo 20%. Lá na frente, vai lá. Não, pode ir lá, depois eu... Cara, primeiro tu tem o famoso custo Brasil. Tu tem a tributação, tu tem logística, tu tem diversos gargalos. Tu tem o produto chinês, é desleal a concorrência. Então, como é que a gente... Porque os caras produzem trabalho escravo lá. E os caras são muito ágeis em copiar o que tu faz. Então, mas para nós, o nosso principal desafio
é fortalecer nossas marcas. Porque tem muita coisa, assim, a nossa marca mais forte hoje, disparado, é Melissa. Porque Melissa acaba sendo um consumo aspiracional. As pessoas querem consumir, as mulheres, principalmente, querem consumir Melissa por causa do cheirinho da Melissa, e porque assim, a Melissa é cool, e que tem um design diferenciado. Tanto é que Melissa, ela pode se dar o luxo de fazer calçados feios, porque é Melissa. Não, sabe, mas é que eu sou homem, não entendo absolutamente nada de calçado. Mas tu olha o calçado, pô, como é que vão usar? E as pessoas usam. Por quê? Porque chegou num patamar que é Melissa. Oi? Compra pela qualidade, mas compra muito mais pela marca. Bah, tu vai ver aquele Mzinho ali no coisa, e tu vai encher o cheirinho. Bah, é Melissa, bah, o cara, bah. Sabe, então... Então, competir com China é difícil, mas para nós, nosso principal desafio é fortalecer as marcas, é criar marcas globais. Melissa já tem nome forte, e a gente acha que tem duas outras marcas que têm um grande potencial, Haider e Ipanema. A gente acha que essas marcas, se a gente conseguir desenvolvê-las, elas têm potencial, por exemplo, de ter uma rede de franquias que nem a Melissa. A Melissa tá lá, tem 407 clubes Melissa, que são redes de lojas da Melissa espalhadas ao longo do Brasil. Então, acho que o principal desafio é tornar as marcas conhecidas. E uma vez que elas são reconhecidas, tu vende. Então, não sei se eu respondi de forma objetiva. Então, voltando lá ao que eu estava falando. Hoje, o mercado externo é 20%, o mercado externo é 80%. Ao contrário. Mercado externo, 20%, e mercado interno, 80%. Mas lá na frente mesmo, a gente acredita que o mercado externo vai representar mais que o mercado interno. Porque o mercado externo é gigantesco, é um mercado de quase 400 bilhões de dólares. É muito grande. E a gente tem um market share desse tamanho. Então, esta JV, nós temos grandes expectativas. Acho que o futuro da Grendene está muito ancorado no desempenho da JV, porque se ela se mostrar bem-sucedida nesses 4 mercados, principalmente em Estados Unidos e China, eles vão assumindo novos mercados ao longo do tempo. Então, esse é o nosso grande driver de crescimento. Como é que tu vai fortalecer as marcas, Alceu, nesses mercados? São estratégias, a gente estava conversando também, são estratégias bem diferentes em cada país. Por exemplo, China, nós contratamos gente até antes da JV, a gente fazia toda a parte de marketing, tudo aqui do Brasil. Só que, assim, uma coisa é o Alceu fazer marketing achando o que o pessoal da China vai querer consumir. Outra coisa é tu ter o Alceu chinês que conhece o mercado, que é difícil, o Alceu chinês, né? Alemão, 2 metros de altura. Então, nós contratamos gente local na China, funcionários nossos da JV, que está lá, para desenvolver iniciativas, desenvolver canais de distribuição, desenvolver campanhas de marketing focadas no mercado chinês, que é bem diferente do mercado norte-americano. Então, o que a gente quer ter? A gente quer ter marcas globais, mas com presença local. Por exemplo, a Melissa que mais vende na China é bem diferente da Melissa que mais vende nos Estados Unidos. Só que, de vez em quando, a gente é inocente achar que eu faço uma campanha global que eu vou acessar todo mundo, mas não. Então, o grande desafio é tu fazer fortalecer as nossas marcas. Mas o nosso grande driver de crescimento, de novo, já estou falando lá do slide futuro, eu nem sei que horas são. Até que hora? Eu vou, pessoal... Vamos lá. Vocês devem estar cansados, vamos lá. Então, mas o grande driver de crescimento da Grendene é o mercado externo. O mercado interno a gente vai crescer, nós temos cerca de 17% do consumo aparente. Consumo aparente, o que é? É tudo aquilo que é produzido no Brasil, mais o que é importado de calçado, menos o que é exportado. Porque, na verdade, é como assim, tu produziu 100 milhões de pares, quando eu falo tu, é o mercado como um todo. Mas o mercado importou mais 10 milhões de pares. Então, tem disponíveis para consumir no mercado 100 milhões que foi produzido, mais 10 milhões que foi importado. Mas como tu exportou 20 milhões, então tu tirou 20 milhões do mercado. São 90 milhões que é o que é consumido no mercado. Isso aqui é só um exemplo, tá? Mas
do conceito de consumo aparente. Mas a Grendene tem 17% de market share do consumo aparente, é um market share bastante representativo. Então, dificilmente, a não ser que tu faça algum tipo de aquisição, tu vai crescer de uma forma muito exponencial. Então, o nosso crescimento sempre foi de forma orgânica. A Grendene é muito conservadora. De vez em quando somos criticados pelo mercado por isso, mas a gente é bastante conservador. O nosso crescimento, historicamente, e tende a ser, no mercado interno, orgânico, e no mercado externo deve ser, a gente acredita muito nessa JV que nós fizemos com o time da 3G. Aqui, aqui acho que é para ser, se eu não me engano, os números da Grendene, só para você ter uma noção. Então, a Grendene faturou, em 2022, 3,1 bilhões de reais. São 148 milhões de pares que foram vendidos em 2022. Temos aí mais ou menos 17 mil colaboradores, a sua grande maioria no Ceará. Eu diria que desses 17 mil, 15 mil colaboradores estão no estado do Ceará, e 2 mil aqui, que é a parte administrativa, estratégia, desenvolvimento de produtos e matrizaria. 14 mil clientes, 110 mil pontos de venda, sendo que 60 e poucos mil no Brasil. O market share, aqui eu falei 17% do consumo aparente, isso aqui é de produção. São dois conceitos diferentes, mas sobre o total de produtos produzidos no Brasil, a Grendene representa quase 20%, 19,7%. Sobre as exportações, 24% ou 23,8% das exportações brasileiras são feitas por produtos da Grendene. A gente, no ano passado, desenvolveu mais de 1.800 produtos. É uma cacetada, né? Então, toda semana tem um time de design, um time de GD lá que nos apresentam 5, 6, 7, 10 produtos. Esse mercado é um mercado que tem que estar lançando novos produtos todo ano, por isso que é muito importante tu ter a produção verticalizada, porque, além de eficiência de custos, te dá uma agilidade, uma flexibilidade muito grande. Nós temos 7 lojas online, cada uma das nossas marcas tem uma loja online. É um negócio que nós estamos aprendendo agora. Até ali o início da pandemia, todas as vendas online eram feitas por um parceiro externo que ficava em Florianópolis, e o que a gente viu que esse cara não estava investindo nem em experiência do usuário e nem em estoque, e estava perdendo vendas por isso. Então, a gente rompeu o contrato com ele e montamos lojas próprias nossas. Então, as nossas lojas, a primeira loja própria ficou pronta em agosto de 2020, e a última ficou pronta em fevereiro de 2021. Esse canal é por onde se vende, né? O canal online, para nós, tem uma baixa representatividade, ainda cerca de 2% ou 3%, não é dos 3,1%, das vendas do mercado interno. Então, tu pega 80% de 3,1%, é 2,4 bilhões. Cerca de 2% de 2,4 bilhões é o que a gente vende pelas nossas lojas online, mas isso é um percentual muito pequeno. O mercado trabalha com 20%, Estados Unidos, China, 40%. A gente acha que, quando as nossas lojas estiverem maduras, vai chegar a 10%, 12%, abaixo do que o mercado faz. Por que a gente acha isso? Porque os nossos produtos, tirando algumas linhas da Melissa, da Raider, algumas linhas de Ipanema e de Zaxi, são produtos de custos mais acessíveis. Que quando tu compra, por exemplo, tu compra uma Ipanema no site, tu vai pagar 30 pila, tu põe um frete de 10 pila, onera muito o preço do produto. Então, a não ser que tu compre 3, 4 pares, que daí o frete fica grátis, o frete custa muito. Então, o que a gente acredita? Que Melissa vai ter uma penetração maior, e já tem hoje, das vendas que a gente faz no Brasil, mais ou menos 10% já vem do canal da loja online da Melissa. Então, quando tiver madura essas lojas, Melissa vai ter uma penetração de 10%, todas as outras marcas juntas vão ter uma penetração de 6, 7%, e quando a gente olhar o todo, a gente vai chegar a 10, 12%. E nós temos também a rede de franquias da Melissa, que são 407 lojas. É o principal canal de vendas da Melissa, cerca de... Vai lá. Eu acho que uma grande porcentagem, por exemplo, as lojas físicas hoje em dia, ou num futuro
Não, elas não vão ser extinguidas. Elas continuarão sendo importantes, elas vão continuar a existir, mas elas hoje elas são hoje e vão passar a ser muito mais assim um local para tu conhecer o produto fisicamente, tu testar o produto e tu comprar online. Vai ser, acho que vai ser muito esse conceito. As lojas não vão deixar de existir. E elas vão ser também, talvez, hubs logísticos. Porque tu compra, que é um conceito de omnichannel. Tu compra, por exemplo, se tu comprar agora uma Melissa no site da Melissa agora, provavelmente se tiver um clube Melissa no shopping de Novo Hamburgo, se tu botar o teu CEP aqui, tu vai poder sair daqui e ali no shopping pegar o produto, que é o que a gente chama de omnichannel. Então, vai ser um hub logístico para tu agilizar as entregas e baratear a entrega. Então, esse é o conceito que a gente tem. Então, a gente tem 407 lojas hoje. Montamos a nossa primeira loja da Ryder em São Paulo, em outubro do ano passado, para testar o conceito de franquias, para tentar replicar o que a gente fez com Melissa para franquias. Deixa eu ver o que mais de Grendene, acho que é isso. Pode passar. Um pouco de como é que funciona a... Eu acho que só um segundinho antes de avançar para essa parte agora, assim, que entra um pouquinho na parte de estrutura organizacional, de governança, enfim, da Grendene, mas ao seu assim, tu no início você né, trouxe esse caráter mais humano para o diretor financeiro aqui, né, falando um pouco do teu dia a dia, dos teus desafios, das tuas inquietações, da questão da família. E, enfim, da tua trajetória acadêmica, enfim, as tuas experiências no exterior também, e, ao mesmo tempo, um pouco do teu perfil, né, um perfil mais inquieto, um perfil, enfim, competitivo, como tu mesmo comentou aqui, e, ao mesmo tempo, nós estamos aqui com jovens aqui que estão todos conectados a tua fala, a essas áreas que tu está citando, assim como professores. São professores aqui de tecnologia da informação, professores de custos, de Comex, de controladoria, finanças, de gestão. Aqui temos mais variados colegas, professores, que abrangem, também das humanas também aqui, que abrange o que está sendo falado aqui dentro. Ao mesmo tempo, nós hoje, enquanto cidadãos, nós somos bombardeados aí por redes sociais, por exemplo. Né? Estamos acostumados a ter cãibra no dedo de tanto ir rolando a tela. Vídeos de 30 segundos já incomodam porque são muito lentos, né? São muito demorados, uma visão imediatista. E, ao mesmo tempo, tu trazes uma trajetória construída tijolinho a tijolinho, né? Que não foi algo do dia para a noite. A gente olha, né, aqui a ponta do iceberg, a gente não olha o que está embaixo, a gente não olha o esforço, a gente não olha, isso não chega aos nossos olhos. Os desafios que tem, o filho chorando, etc. E você citou um pouco disso tudo. E no nosso dia a dia, nós estamos todos aqui frente a desafios. Mas, ao mesmo tempo, temos, né, hoje tem o ChatGPT. Hoje, faça isso para mim. Pum, está ali na tua frente. Faça isso. Né, eu quero ser servido o tempo inteiro. Né. E a ideia aqui, né, das nossas graduações, nossos bacharelados aqui, é que nós venhamos a desenvolver um perfil de pessoas que saibam resolver problemas. Peguem as ferramentas tecnológicas, aqui que, né, tem professor aqui que trata disso, pegue todo o ferramental de gestão, pegue e use em prol da resolução de algum problema. Tá? Então, dito isso, eu queria que tu pudesse comentar brevemente, sem, né, tomar o tempo também do que tu vai vir falar ainda, sobre esse perfil profissional, seja das áreas que estão aqui representadas, que você percebe, né, como emergente diante de um cenário empresarial no qual você está inserido. Não, é uma ótima pergunta. E é dureza, viu? Porque, de fato, o jovem hoje, ele quer tudo muito rápido. Porque ele foi criado assim. Por exemplo, na minha época,
quando eu era criança, de manhã eu acordava, eu queria ver o show da Xuxa, lá eu via o show da Xuxa. Mas tinha propaganda, eu tinha que esperar acabar a propaganda. Tinha lá a TV Colosso, tinha que ver, vinha propaganda, tinha que ver. Hoje em dia, a minha filha de 2 anos pega o celular, põe no Netflix e vê na hora os negócios. Esse é só o exemplo do imediatismo. Então, até com meu filho e com a minha filha, minha esposa me cobra, tu tem que fazer um exercício de fazer eles esperar. Porque assim, eu vou levar ele no médico, porque eu levo no médico também. Eu organizo minha reunião para poder levar no médico, para poder fazer. Só que daí eu chego lá na sala de espera, aí eu já vou olhar meus e-mails, porque eu tenho que responder o WhatsApp. Assim, o WhatsApp para mim é um inferno. Eu não consigo ver que eu não consigo responder. Eu tenho que responder, e aí eu ponho para visualizar ali, né? Só na. E eu vejo, não vou mostrar que eu li, não vou mostrar que eu li, não vou mostrar que eu li, só que eu não consigo. Aí eu leio, se eu li, eu tenho que responder. Puta, tá. Só que daí eu falo assim, filho, tá, pega aqui e dá uma olhadinha também. Só que daí eu não estou exercitando o esperar dele. E toda essa geração, e isso, me desculpem, inclui vocês, é uma geração que não sabe esperar. É uma geração que acha que vai sair de analista para presidente da empresa de um ano para o outro. E não é assim, eu vou te falar. Eu sou de 79. E eu sofri muito com isso. Até porque é uma merda ter um pai bem-sucedido. Porque a barra é essa. E aí o teu pai botou aquele negócio, não, mas tu é melhor que eu. Tu é melhor que eu. E isso vai criando problema. Não, ele está dizendo que eu sou melhor que eu, então eu tenho que superar ele. E o cara vem, eu estou me fudendo aqui, estudando, fazendo curso de noite, trabalhando, fazendo estágio, não sei se o cara, o Rodrigo Hilbert lá, né, fazendo tudo, e eu não cresço. Então, eu sofri com isso também, e isso que eu sou de uma geração mais, já menos imediatista que vocês. E o que a gente vê? Qual é o reflexo disso que a gente vê? Muita rotatividade. Rotatividade gigantesca. E daí, tinha uma época que tu ficar muito tempo na empresa era saudável, porque isso, na época do meu pai, tu saía da faculdade, tu entrava na empresa, tu ia crescendo, tu ia construir carreira e crescia. Aí depois chegou um momento que diziam que tu tinha que mudar de empresa, porque tu só consegue aumentar salário e ganhar quando tu muda de empresa. Só que chega um momento que tu muda tão rápido de empresa, que quando eu entrevisto as pessoas que eu vou contratar. Eu olho, mas tu ficou 1 ano aqui, 2 anos aqui, quem me diz que tu vai ficar 5, 6 anos aqui na Granene? Quem me diz? Porque 1 ano, 2 anos é o tempo que demora para tu começar a conhecer a empresa, mais ou menos. Eu estou há 3 anos na empresa e não conheço quase nada. Para tu dominar o que tu faz, tem que ficar mais que isso. Só que tu não vê os jovens fazendo isso. Então, e a questão do home office, da pandemia, acentuou isso ainda mais. Porque agora tem gente dos Estados Unidos contratando, eu quero ficando em Airbnb, viajando o mundo inteiro, o mundo todo e ficar trabalhando em home office do Brasil. Esse é um problema da geração de vocês, da geração do meu filho, e que me preocupo muito. Então, eu acho que a gente tem que equilibrar a qualidade de vida, profissional e pessoal. Só que assim, vocês não vão sair aqui da Fevale, que é um baita de um curso, e vão virar gerentões. Lá na frente, se construir um bom trabalho, se trazer soluções, porque aquele cara que fala muito, que nem eu estou falando aqui, e não faz nada, me dá agonia já. O negócio assim, eu prefiro, e a minha recomendação é, o cara que consegue fazer uma coisa simples, para mim, é quem domina o assunto. O cara que faz uma coisa muito complexa, porque para mim a beleza do negócio é tu transformar uma coisa complexa em simples. Quando tu faz isso, quer dizer que tu é master do negócio, tu dominou o negócio. Isso para mim é um cara bom. Pegou uma coisa difícil e fez uma coisa simples. O chat GPT, até hoje eu não sei o que é, já pedi para o pessoal me mostrar lá. Porque eu tenho essa vantagem. Hoje em dia eu peço para o pessoal, me mostra como é que funciona, não sei o que. Me mostraram, eu não entendi ainda. Porque não... Ou seja, se eu não entendi, é que os caras não conseguiram explicar bem, então não dominam ainda o assunto. Então, eles não fizeram o trabalho deles. Tomaram uma comidinha de rabo. Porque ela perdi 1 hora do meu tempo, meia hora lá, porque ela me explicar, não explicou. Então, o que eu acho? Primeiro, vamos ser bem claro,
por melhor que a gente seja, desculpa a sinceridade, isso não quer dizer que tu vai chegar lá. Porque, assim como eu, tem um monte de gente, e eu talvez tive sorte de estar na hora certa, porque sabe como é que eu saí do gerente para o diretor? Porque eu estava num evento em Miami, num evento que num evento para o setor financeiro, em que tu apresenta a tua instituição para investidores do mundo todo, tem reuniões de meia hora, e os caras vêm se querem aplicar dinheiro no teu banco, emprestar dinheiro ou comprar participação. Se chama Felabão o nome do evento. Os caras tiram todas as camas dos hotéis, cada quarto vira sala de reunião. Então, tu marca reunião com gente do mundo todo. E, numa dessas reuniões, eu marquei reunião com o filho do dono do banco mercantil, quis marcar uma reunião com o Sicredi para conhecer o Sicredi. Daí eu marquei, eu tinha outro colega meu, e eu comecei a explicar como é que funcionava. É assim, se a gente faz isso, isso aqui, isso aqui. Mas quem é que faz? Está abaixo da minha área. Aí o cara falou assim, pô, tu é diretor? Eu falei, não, eu sou gerente. E daí ele ficou, legal. Passou 2 meses, ele me convidou. Então, dei sorte. Porque se eu não tivesse ido para lá, e eu estava meio frustrado no Sicredi, porque eu estava há 8, 9 anos, entregando, um monte de gente que entregava muito menos que eu, e eu te falo, entregava muito menos que eu, crescendo. Eu ficava puto. Que coisa que me irritava. E eu sempre pensava, mas o que eu estou fazendo de errado? Aí vem outra coisa na linha do que o João, talvez um pouco na linha do João. Não é para crescer conhecimento técnico, é importante. Mas o que falam hoje de soft skills, que é a habilidade de se comunicar, a habilidade de interagir com outros, é extremamente importante. A famosa, desculpa, politicagem. Tu tem que dominar o técnico, mas tu for uma pessoa muito briguenta, que só diz não, não e não, tu não vai ser bem visto na instituição. Então, tu ter o conhecimento técnico e ter os soft skills, as habilidades de comunicação, eu queria ter feito um curso de radialista ou de oratória, e recomendo. Acho que é muito importante. Tu vê claramente as pessoas que sabem se comunicar bem, e eu sou um pouco afoito. Dá para ver que eu falo rápido, né? Mas comunicação é muito importante. Tu saber passar para o interlocutor aquilo que tu sabe, aquilo que tu conhece, é extremamente importante. Às vezes, tu vê pessoas que dominam o assunto, só que não conseguem comunicar. Então, e na minha área de relações com investidores, isso é muito importante, porque eu passo o dia todo em reuniões, falando com investidores, explicando como é que está a Grendene, quais são as perspectivas. Mas, em suma, não existe chegar, crescer de um dia para o outro. Não vai ser assim. É uma jornada longa. Eu demorei mais ou menos uns 20 anos. Foi 20 anos que foi demorando para chegar nessa caminhada. E é esforço. Eu fui fazer o MBA, eu fiz o MBA todo ele online, na Universidade de Illinois. Eu botava meu filho para dormir 9 horas da noite. Eu ficava das 10 à 1 da manhã fazendo aula online, discutindo com os grupos de trabalho que fazia. Tem muito, como o João falou, tu só vê a ponta de cima, né? Tu não vê o trabalho, o enterrar do cano, né? Enterrar cano na infraestrutura da casa. Tu só vê a parte de cima e não vê a parte de enterrar cano. Então, se dedicar à parte acadêmica, assim, conhecimento técnico é muito importante. Tu saber resolver problemas, não adianta nada dominar o assunto e tu não ser criativo para achar uma solução. Porque o que mais tem no dia a dia é problema. Aliás, o meu dia todo é problema. Queria perguntar ou não? Não? Professor, não, né? Ah, tá. O que mais aparece para mim é problema todo dia. Quando toca no telefone é problema. Como é que resolver isso? Como é que faz isso? Como é que faz isso? Então, solucionar problemas, o cara que soluciona problemas é o cara que cresce, normalmente. O cara que sabe se comunicar. Então, não sei se eu respondi, João, e talvez foi direto demais até, mas eu vejo isso assim, tem que dominar o acadêmico, saber se comunicar. Então, se puder, se conseguir fazer um curso de oratória, eu acho que isso é muito importante. Os professores são masters nisso, né? Conseguem se comunicar e transmitir para vocês muito bem isso. Eu não tenho essa... Estou tentando desenvolver
essa habilidade. Se alguém tem alguma dúvida disso, não vou... E aqui um pouco, pediram para falar um pouco como é que funciona a governança da Grandene, né? Hoje a Grandene é uma empresa profissionalizada. Hoje o Alexandre Grandene, que é o fundador da Grandene, ele participa só a nível de conselho. Ele não participa mais do dia a dia da empresa. Hoje quem toca a empresa é o Dallonder, que é o nosso CEO, que conhece absolutamente tudo da empresa. Fenomenal. Eu diria que são poucos executivos que conhecem tão bem a empresa que gerem. Eu tenho sorte de estar trabalhando com ele, porque ele me ensina muita coisa. Ele tem paciência. Porque de vez em quando eu faço umas perguntas bestas, porque eu não conheço, estou conhecendo, e ele tem muita paciência. Então, tem o conselho de administração, aí existem alguns comitês que assessoram o conselho, então é o comitê de auditoria, que faz todo o trabalho de auditoria. Nós temos a auditoria interna e a auditoria externa. A auditoria externa aqui é Ernst Young, Price, Deloitte, que auditam os nossos números. A auditoria interna audita processos, então essas duas áreas se reportam ao Conselho de Administração, mas administrativamente estão abaixo de mim também. Depois nós temos o Comitê de Partes Relacionadas, que é quando a gente faz algum tipo de operação com alguma empresa que faz parte do grupo, da família, por exemplo. Se a gente faz uma operação, recentemente nós anunciamos que a Vulcabras iria produzir os tênis da Melissa. Então, isso é uma operação com partes relacionadas. Então, tem que vir para o comitê avaliar se a gente está fazendo essa operação em condições de mercado, se a gente não está favorecendo nem a Vulcabras, nem a Grandene, em função de ser tudo de parte de um grupo, quase o mesmo grupo econômico. Então, eu também faço parte desse comitê para avaliar, eu, o Dallonder e mais o Rafael, para avaliar se as operações estão sendo feitas de forma em condições de mercado. Depois tem o comitê de ética, que avalia as denúncias que nós recebemos no canal de ética. Então, vem denúncias o meu gestor está sendo muito agressivo. Todo tipo de denúncia acaba caindo aqui. Isso aqui, eu faço parte desse comitê, nós tivemos reunião ainda ontem, acho que desde a criação desse comitê, nós criamos em 2021, se não me engano, já foram mais de 300 denúncias. Depois tem o comitê de gestão de stock options, ou seja, os executivos da Grandene, para alinhar o interesse da companhia, dos executivos de longo prazo. Nós temos um programa de stock options, que não fica só a nível de diretoria, vai até a nível de gerência. Isso aqui tudo, então, são órgãos que assessoram o Conselho de Administração. Aí, no nível executivo do dia a dia, tem o CEO, que é o diretor-presidente, que é o Dallonder, e daí essas áreas aqui, todas essas áreas reportam ao comitê, ao CEO. Tem o vice-presidente, que é o Gelson, que hoje ele cuida muito mais da parte da família. Nós temos o comitê de investimentos, que é composto por 7 membros, que avalia investimentos alternativos. Como nós temos um caixa de 2 bilhões de reais, e teve uma época ali em 2020, 2021, que essa Selic caiu a 2%, então, tu deixar 2 bilhões rendendo 2%, tu está perdendo dinheiro, porque a inflação era mais alta que 2%, então tu deixa o dinheiro parado, tu perde dinheiro. Então, o Conselho aprovou, desses 2 bilhões, aprovou a gente alocar até 850 milhões de reais em ativos alternativos, que nós investimos em renda variável, em crédito privado, que é debêntures, FDICs, e a gente tem, hoje a gente só tem uma posição de Vale, são 70 milhões de reais, e temos cerca de 550 milhões de reais em projetos de desenvolvimento imobiliário. Então, a gente compra participação no desenvolvimento de projetos. Vamos lá, a Melnick, lá de Porto Alegre, por exemplo, vai fazer um novo empreendimento. Então, a gente aporta recursos e a gente tem um percentual sobre aquele investimento. Isso aqui rende entre INCC mais 9% e INCC mais 15% ao ano. Então, é uma rentabilidade muito boa, com risco muito baixo. Desculpa. Aí depois tem as diretorias que reportam para o Dallonder. Então, essa diretoria sou eu, essa aqui também sou eu. Depois tem a diretoria de suprimentos, que cuida de toda a parte de abastecimento e logística. Então, compra de insumo, negociação de contratos e toda a parte de logística
fica com essa diretoria aqui. Depois nós temos a diretoria comercial, que cuida de todas as marcas, menos Melissa, porque nós temos uma diretoria especial para Melissa, que é a divisão especial de vendas. Então, tem o Paulo Bart, por exemplo, que é o diretor comercial, ele cuida de Ipanema, Raider, Zaxi, Grenda, que mais? Pega Forte. E tem a diretoria que cuida só de Melissa. Depois nós temos a diretoria de exportação, que cuida de toda a parte de exportação. A diretoria de design, que cuida do desenvolvimento de produtos, que fica buscando tendências no mercado para desenvolver produtos. A diretoria de recursos humanos, que cuida de RH, folha, gestão de pessoas. E a diretoria industrial, que é a maior diretoria, que cuida de toda a parte de produção. É mais ou menos... Vai lá. É o time de controladoria. O impacto que teve foi os investidores perguntarem em relação à JV que nós temos com a 3G, qual era a relação que eles tinham com a gente, e por eles terem uma participação de 8% no capital da Grendene, eles queriam entender se eles tinham algum assento no conselho de administração ou algum executivo na gestão. E eles têm 0. Eles só têm a participação acionária, mas não têm gestão nenhuma. Sobre a PwC, não houve nenhum questionamento. O que aconteceu foi que a PwC passou a ser muito, mas muito mais criteriosa. Porque assim, já que eu fiz caca lá, então vou começar a olhar bem profundamente tudo para não ter problemas. E em empresa de capital aberto, a gente tem que trocar de auditoria de tempos, de 4 em 4 ou 5 anos. Então, até ano retrasado, nós tínhamos Ernst Young, e agora nós estamos no 2º ano de PwC. Não, ano passado, ano retrasado, era Ernst Young. Desde que eu estou, foi Ernst Young e agora PwC. Sim. Não, nós não... Sobre o evento Americanas, o que nós tivemos de questionamento foi esse que eu falei, qual é a relação que a 3G tem com a empresa e qual era a exposição que a Grendene tinha a Americanas. Esses foram os dois questionamentos que a gente teve. O resto, sobre a auditoria, não questionaram. Não questionaram. Acho que pode passar mais um. Só uma contribuição também aqui. Toda essa estrutura de governança, né, esses órgãos de controle, de prestação de contas, delegação de poder, tudo, é para que a empresa venha a ter uma maior longevidade. Né? Ela venha a ser protegida, né, dos interesses individuais, enfim, aí da ideia do homem econômico aqui, né, no meio dessa história toda aqui. E a gente viu que muitas empresas, né, essa ideia da governança, ela pode ser uma palavra que virou uma palavra assim bonita de ser falada. Todo mundo fala governança. Tínhamos conselheiros de administração que atuavam em 5, 6 conselhos ao mesmo tempo, e foi uma coqueluche, foi uma época muito, os anos 2000, principalmente, 2000, 2010, até 2010. Né, e temos, né, daquela época lá, pegar, por exemplo, a Sadia. A Sadia tinha toda uma estrutura de governança, tudo assim, ó, se olhássemos no papel, era perfeito tudo. E a empresa quebrou. A Sadia quebrou. Aí, por uma questão, aí ela se expôs a riscos ali tudo, mas o gestor, o fundador não, os proprietários da Sadia não saíram de fato da gestão naquele momento. Eu vejo que isso é um grande desafio de uma empresa familiar. Né? É realmente essa transição que se tem. Eu assim peço que tu pudesse comentar um pouco para nós como é que se deu, né, embora tu é recente ali, mas como é que se deu esse processo e como é que se dá hoje a renovação dos cargos de alta administração? Claro. O Alexandre ficou na Grendene como CEO, ou seja, ele estava como conselheiro e CEO até 2000 se não me engano foi 2013, 2011, 2013, não me lembro exatamente. Foi quando ele passou o bastão para o Dowlonder,
Dalondra veio para cá, o Dalondra era diretor industrial antes, e o Alexandre ficou só aqui. Mas a passagem de bastão do Alexandre para o Dalondra, não estava presente, não estava na companhia, mas o Dalondra me comenta comigo, foi muito natural. Porque como é que acontece a passagem de bastão nas empresas normalmente, né? Não é que de uma hora para outra o Dalondra deixou de ser diretor industrial e passou para CEO. Mesmo estando aqui, ele já atuava como se fosse CEO, ou seja, ele assumia responsabilidades, ele foi pegando para si, foi assumindo atividades que, quando o Alexandre passou o bastão, o dia a dia dele não mudou nada. Ele recebeu o cargo, mas as atividades, então, é um processo meio que natural nas companhias. Então, por exemplo, quando eu entrei na Grendene, eu era só diretor de RI, fui, ao longo do tempo, tocando algumas atividades da diretoria financeira, e, quando passei, não muda muito o dia a dia, porque tu já toca essas atividades. Então, é um processo natural. Em algumas empresas existe uma ruptura, porque não existe esse planejamento, mas, no nosso caso, existe todo esse planejamento, tanto que todas as diretorias aqui de baixo já sofreram sucessão, porque a grande maioria desses diretores aqui, os anteriores a eles, construíram a Grendene junto com o Alexandre. Então, o diretoria de suprimentos, o Geraldo saiu faz coisa de 2 anos, entrou o Mantovani, diretoria comercial, entrou o Paulo Bart, coisa de 2, 3 anos, todas elas. O único que não sofreu sucessão foi o diretor industrial, que entrou no lugar do Dalondra lá em 2011, 2013, mas o Rossi tem 55 anos, 50 e poucos, é jovem, ele tem mais uns... A companhia diz que os executivos podem ficar até os 65 anos na companhia. Então, ele tem um bom tempo de casa ainda, mas, ainda assim, já vem preparando o sucessor. Então, a sucessão eu já venho buscando identificar quem que vai ser o meu sucessor, porque ninguém está livre de acontecer alguma coisa. Ninguém está livre de eu fazer uma besteira. Ninguém está livre de eu me acidentar, de acontecer uma coisa. Então, a gente sempre vem... A questão de sucessão é uma coisa que a gente vem trabalhando constantemente. E muitas vezes, em empresas familiares, é um negócio muito dolorido para os fundadores, porque eles têm que desapegar, né? Porque as empresas são filhos, são como filhos. Então, no nosso caso, foi programado. A única pessoa que falta fazer a sucessão agora é o Dalondra, que está com seus 63, 64 anos. E isso esse questionamento eu recebo todo dia, quase está aí o Dalondra, porque ele é uma referência ali dentro. Ele conhece muito do negócio e ele ajuda muito o negócio. Mas eu vejo que o Dalondra tem muita energia ainda, e talvez possa superar esses 65 anos, porque talvez não, com certeza, porque tem muito a dar pela companhia. Mas, para nós, foi muito natural. Foi um negócio planejado e continuamos planejando, não só no nível de diretoria, mas o gerente tem que ter o seu sucessor, o coordenador tem que ter seu sucessor, porque, se esses caras não têm seus sucessores, tu não consegue promover eles. Então, é uma coisa que a gente fala, cara, se eu quiser te promover, quem é que fica no teu lugar? Então, eles não tem que ter só um sucessor, tem que ter 2, 3, porque nunca tu não está livre do cara sair. Então, é uma coisa bastante planejada lá dentro. Passa mais um, por favor. Então, aqui eu queimei a largada e já falei um pouco no início, né, como é que foi os nossos desafios durante a pandemia. Então, o nosso principal foco foi garantir a saúde e a segurança dos nossos colaboradores. Veio a pandemia, a primeira coisa que a gente fez foi dar férias coletivas, ali em março. Demos férias coletivas de 20 dias em todas as unidades. Quando voltamos ao trabalho e vimos que a produção ia ficar interrompida, que a gente não ia poder produzir nada, não ia vender, reduzimos o salário de todos os colaboradores, como eu falei, de chão de fábrica, até o Alexandre Grendene, por exemplo. Nós prorrogamos os recebíveis dos nossos clientes. Então, prorrogar recebível nada mais é que o cliente nos deve.
A gente não precisa me pagar amanhã, me paga daqui 30 dias. Por que a gente conseguiu fazer? Uma coisa que foi... Por a Granene ter um caixa de 2 bilhões de reais, diferentemente da grande maioria das empresas, uma preocupação que a gente não teve foi buscar dinheiro no mercado. Porque a grande maioria das empresas, como as vendas caíram ou foram a zero, eles tinham despesas para pagar, custo para pagar, mas não tinha entrada de recursos. Tiveram que buscar recursos no mercado para honrar os seus compromissos. A Granene não teve essa preocupação, graças a Deus. Então, a nossa preocupação foi, primeiro, a saúde do colaborador, ajudar os nossos clientes, especialmente a rede de franquias da Melissa. Como é que a gente ajudou? Como é que nós ajudamos? Prorrogando o pagamento, ou seja, dando mais prazo, porque eles não estavam vendendo também, ou as vendas deles caíram bastante. Então, o fluxo de caixa deles estava estrangulado. E outra lição, o que importa para a empresa é caixa, tá, pessoal? Lucro ou prejuízo não quebra uma empresa no curto prazo. O que quebra uma empresa é não ter caixa, é um fluxo de caixa negativo. Porque o lucro, tu pode captar recursos, agora caixa é o que... Então, a preocupação sempre de um gestor financeiro é caixa. Tá? Caixa. Então, nos preocuparmos com o caixa dos nossos clientes, prorrogamos os recebíveis, ou seja, demos 30, 40 dias a mais para eles pagarem. E, além disso, nós produzimos itens de segurança, máscara, para doar para mais de 270 municípios do Brasil para profissionais de segurança e saúde. Foram mais de 5 milhões de máscaras que nós produzimos e doamos. E aqui é a questão da interrupção da produção que eu comentei. E o futuro da Granene, qual é? Como eu comentei. Mercado externo, esse é o principal driver de crescimento da Granene. Marcas fortes, como eu te falei lá, fortalecer as marcas, isso vale tanto para o mercado interno como para o mercado externo. Eu falei mercado externo aqui, mas o foco no produto, isso aqui o Alexandre sempre bate na pedra assim, ó, não há crise para quem tem um produto bom. Se tu acerta um produto, as pessoas vão comprar, ainda mais se for um preço competitivo. Então, um foco muito grande nos produtos. E agora, mais recentemente, nós temos investido, como eu falei, no e-commerce, que é uma forma de nos aproximarmos do consumidor final. Isso é mais ou menos, talvez ter mais uns 2 slides da área de RI. Para quem não conhece, a área de RI, a área de relações com investidores, basicamente a área de relações com investidores é o elo entre a empresa e o mercado. Tu leva informação da empresa para o mercado, tu fala como é que está a empresa, como é que estão as vendas, quais são as perspectivas, mas tu traz muita informação do mercado para a empresa. Então, eu tenho reunião diariamente com investidores e esses caras fazem muitos questionamentos e trazem muitas informações do que o mercado está fazendo, que servem de insumos para a gente levar para dentro da empresa e discutir internamente. Então, aqui, como eu falei, comunicação é uma coisa extremamente importante nessa área. E esta área, eu botei aqui a área de relações com investidores, porque tem tudo a ver com os cursos que nós estamos aqui. É uma área que tem deficiência de profissional. Teve ali, até um pouco antes dessa crise que a gente está vendo agora, nós vimos muita abertura de capital. Todo mês tinha abertura de capital, só que não tem profissional, nem a nível de diretoria, nem a nível de analista. Então, o que tem de procura, toda semana, ou eu era procurado para uma vaga, ou pessoas perguntando se eu conhecia alguém para trabalhar na área de RI. E a área de RI é uma área muito bacana, porque ela te dá uma visão do todo. Tu tem que conhecer toda a empresa, porque tu tem que reportar para o mercado como é que a empresa está. Então, eu tenho que saber do processo de produção, eu tenho que saber como é que estão os custos das matérias-primas, eu tenho que saber como é que está a precificação, eu tenho que saber como é que estão as despesas, como é que estão as despesas comerciais, quanto que a gente está investindo em publicidade, quanto é que está o valor do frete. Eu tenho que saber que trazer um container da China para o Brasil saiu de $2 mil antes da pandemia, foi para $14 mil e agora baixou para $2 mil de novo. Então, a gente tem que ter uma visão global, e eu acho muito legal isso, porque tu tem uma visão estratégica, tu acaba contribuindo com o todo. Então, é uma área que tem deficiência de profissional, vai abrir agora uma nova janela de IPOs, que vai reaquecer o mercado, e é uma profissão relativamente nova, que tende a crescer muito. Então, e os profissionais mais procurados são da área de administração, contabilidade, economia, engenharia, a gente olha também. Então, é muito
é muito... É uma área muito bacana. E quais são os principais objetivos do RI? Primeiro é tu fazer com que o teu ativo, e no meu caso a Grenene, seja conhecido. Muita gente não conhece a Grenene e tem gente que até gosta que a Grenene não seja conhecida. Vai lá. Volta lá. Por favor, professor. Por exemplo, estou bastante, no caso, o Alexandre, ele bate na tecla de foco no produto, no caso. Tu concorda com ele ou, por exemplo, tu acha que por exemplo, vamos pegar um exemplo de outra empresa, como, por exemplo, a Adidas, ou Nike, ou Red Bull, de certa forma, investem mais em, por exemplo, na marca em si, na visão da marca, sabe? Tipo, investe no mercado de futebol, por exemplo, para trazer uma visão mais de si, marca. Eu queria saber o que tu acha. Eu acho que é as duas coisas, eu acho que está certo. Manda teu currículo lá. Eu estou brincando, mas eu acho que foco no produto, porque não adianta nada ter marca de ter um produto ruim. E não adianta nada ter um produto bom e não ter uma marca reconhecida. Então, eu acho que são as duas coisas em conjunto. E por que o Alexandre fala em produto? Porque as nossas marcas já são conhecidas. Mas quando a gente fala que a gente pode fortalecer as marcas, é principalmente no mercado externo. Então, se eu faço um produto, uma melissa, bacana, ela vai vender. Independente de ter dinheiro na carteira ou não, a mulher vai comprar, porque a mulher é uma centopeia. Não precisando de calçada, ainda assim ela compra. E na marca aquele cheirinho, na loja não tem como não comprar. Então, vai vender. Por isso que ele fala assim, foco no produto. Mas eu acho que é a junção das duas coisas. É marca e produto. E o Alexandre fala em produto porque ele sabe que as nossas marcas são muito bem conhecidas. E como é que a gente sabe disso? Nós temos 17% do consumo de calçados no Brasil é da Grenene. Então, as marcas são conhecidas. Agora, se tu acerta o produto, vende de tipo água. Acho que as duas coisas. Vamos lá. Então, primeiro, os objetivos. Primeiro, eu tenho que fazer os investidores conhecerem a Grenene. A Grenene hoje tem cerca de 80 mil investidores. Então, é uma das empresas que tem mais investidores no Brasil, em números absolutos. Embora a gente tenha lá 20% de free float, porque a grande maioria tá na mão das ações está na mão do bloco de controle, é uma companhia que tem mais de 75, 80 mil acionistas. Já chegou a ter, durante a pandemia, quando lá todo mundo começou a seguir aqueles influenciadores digitais que indicavam tudo que é ação, chegou a ter 114 mil acionistas. Hoje, na nossa base, é 75, 80 mil acionistas, que é uma base extremamente grande. Aumentar a liquidez, ou seja, fazer a atuação ser mais negociada diariamente. Por que é importante isso? Porque, de vez em quando, muitos fundos de investimento e muitos gestores de fundos não montam uma posição com a tua ação, porque eles querem montar uma posição grande. Só que se tu monta uma posição grande, tanto para montar a posição como para desfazer a posição, quando eu falo montar a posição e desfazer, é comprar ações e vender. Eles vão, como eles querem fazer uma posição grande, eles acabam mexendo na precificação da ação, porque se ele acaba comprando muito num dia, a ação sobe, tem uma demanda grande, a ação sobe. Se ele vende muito, a ação cai. E o problema desses caras é que não é nem tanto em montar a posição, que eles conseguem montar de uma forma mais lenta, mas se eles tiverem que desfazer a posição, uma ação que não tem liquidez, quando eles forem se desfazer, vai despencar o preço da ação. Então, é importante ter uma ação líquida, reduzir volatilidade, ou seja, da ação, e assimetria. A assimetria é a percepção de quanto eu acho que vale a Grenene e quanto vocês acham que vale a Grenene. Como é que eu reduzo isso? Eu dou informações para vocês, para que o que eu sei e o que vocês sabem estejam alinhados, e com isso, basicamente, quando forem fazer uma projeção de fluxo de caixa, que normalmente é como se faz um valuation, além de múltiplos comparáveis e outras coisas, a nossa projeção vai ser mais ou menos semelhante, o que vai variar lá pela taxa de desconto. O pessoal sabe taxa de desconto. Então, é mais ou menos isso. E, por fim, reduzir custo de captação. No nosso caso, a gente não capta recursos, porque nós geramos caixa, mas empresas que não são geradoras de caixa têm que tomar recurso. Então, dependendo do nível de informação, tu consegue reduzir custo de captação. Professora, por fim. E como é que a gente se comunica hoje com o mercado? São reuniões em grupo ou one-on-one. Por exemplo, semana retrasada, ou 4 semanas atrás, eu estava em São Paulo, num evento do BTG, que eu fiz reuniões com diversos investidores, seja de investidores individuais ou reuniões em grupos. Então, atendimento telefônico,
agências de risco. Basicamente, na real, é reunião o dia todo, seja presencial ou físico. Também as informações que a gente publica na CVM e no site de RI da empresa. Mas, prof, eu acho que é isso. E aqui é só o pessoal do RH pediu para compartilhar aqui, é o QR Code com as nossas oportunidades. A Grendene, como eu falei, nós temos sede, tem muita gente aqui do Vale do Vale dos Sinos, eu ia falar Vale do Silício, do Vale dos Sinos, que trabalha na Grendene, faz o bate-volta que nem eu, nós temos ônibus que leva e busca. Então, essas são as oportunidades que estão disponíveis da Grendene. Lembrando, o que a gente tem aqui em Farroupilha? Toda a parte administrativa, parte comercial, parte de desenvolvimento de produto, design, controladoria, financeiro, daí tudo é comigo ali. E matrizaria. Então, aqui se quiserem conhecer o que a gente tem aí, está à disposição. Prof, a última, por favor. Faltou obrigado, mas era isso que eu tinha aí, pessoal. Desculpa aí se eu nem sei se passei do tempo, falei rápido demais, mas era isso. Não sei se tem alguma pergunta, se quiserem até, não deixei meu contato, mas se quiserem anotar, eu deixo, é alceu.albuquerque, que é o meu nome, @grendene.com.br. Podem mandar e-mail que eu respondo pessoalmente. Então, fiquem à vontade se tem alguma dúvida, alguma coisa. Era mais ou menos isso aí. Não sei se atendeu às expectativas. Pessoal, são 9h30. Tá? Eu fico feliz, né, aqui do ambiente estar ainda aí com praticamente aí, né, lotado. Tá? Esse é um bom sinal, é um bom sinalizador, assim como tu sinaliza coisas para o mercado, né, aqui também tu tens um sinalizador bem evidente aqui, né, bem claro aqui. Pessoal, vocês gostariam de trazer mais alguma questão ainda que interessa a vocês, que seja conectado à área de interesse de vocês? Vejo que ficou bem amplo a fala do Alceu. Né, falou de questões aqui, desde questões pessoais aqui, né? Pois não, fica à vontade. Tá, vamos lá. A gente não dá guidance, tá? Mas o que a gente tem visto do mercado como um todo? O mercado está complicado. E quando eu falo mercado, o setor de varejo como um todo. E por que isso? Tu olha as principais ações da Bolsa do Varejo, tu pega Magazine Luiza, tu pega Via Varejo, a própria Americanas, aí tu pega Alpargatas, que é a nossa concorrente, todas estão sofrendo, e sofrendo bastante. Grendene, quando eu digo sofrendo, é preciação. Por quê? Inflação alta, nível de desemprego elevado, embora esteja caindo, ainda está elevado. Taxa de juros alta. Tudo isso acaba comprimindo a renda do consumidor. Então, sobra menos dinheiro para o consumidor comprar itens não essenciais. Se tu for ver, a cesta básica, ela passou, o número exato eu não me lembro, mas pegava 45% ou 50% da renda disponível do consumidor para quase 70%. Então, é menos dinheiro que sobra para o consumidor comprar produtos não essenciais. É um cenário difícil. E, além disso, a gente vê um nível de incerteza muito grande em relação ao cenário econômico. Esse novo governo, e aqui eu não estou julgando o governo, tá? Para deixar bem claro que nós somos uma empresa não politizada. Ele não definiu ainda qual é o programa de governo dele. Quando eu falo programa de governo, o programa econômico. Estão falando do arcabouço fiscal, que vai ser a substituição ao teto dos gastos, da reforma tributária, mas a gente não tem uma clareza do que vai acontecer. E, com isso, não só o consumidor, mas o lojista, o distribuidor, ele se retrai. O que os nossos distribuidores estão fazendo, como eu comentei no call de resultados do quarto trimestre? Trabalhando com níveis de estoques menores, que isso é menos risco para ele. Agora, a gente não sabe se eles estão trabalhando com estoques menores porque eles aprenderam a fazer uma gestão de estoque, estão sendo mais eficientes na gestão de estoque. Então, se eles tinham o índice de cobertura lá de 5 e agora é de 3, índice de cobertura é quanto que eles têm de estoque em relação às vendas. Ou se eles estão com menos estoque
porque eles não querem correr o risco de estoque, de comprar um produto, e os nossos calçados são calçados que têm relação com a moda. E se tu compra um produto e tu não vende esse produto, cada mês que passa, cada dia que passa, esse teu estoque vale menos, porque ele vai ficando obsoleto. Esse calçado que era moda hoje, há 2, 3 meses, daqui 6 meses, não vai ser mais moda. Então, um produto que eu vendia por R$100, agora eu vou ter que vender por 60. Então, a gente não tem uma clareza ainda se é um movimento permanente que veio para ficar, que o distribuidor, que o lojista aprendeu a fazer gestão de estoque, ou se é um movimento temporário em função dessa incerteza. E vou te dar um exemplo da incerteza que está acontecendo. Tá? Na segunda-feira, logo após as eleições, em que foi definida o candidato que venceu, vários dos nossos lojistas que tinham mercadoria na transportadora mandaram devolver para a gente. Não, eu não quero. Devolve, que eu não sei o que vai acontecer. Claro que isso vem se dissipando, mas o cenário para o varejo, eu acho que ele deve melhorar no segundo semestre. Nesse primeiro semestre, enquanto a gente não tiver essas definições que o governo vem falando, enquanto tiver essa guerra com o Banco Central de baixa juros, não baixa juros, eu acho que continua um pouco travado. Tá. Não, a gente, de novo, eu não posso dar guidance, tá? Porque senão eu tomo multa do CVM, tudo. O que a gente vê? Vou falar o que eu falei no call de resultados do quarto trimestre. O mercado internacional está tão ruim quanto o mercado interno. Eu diria até pior. Por quê? O mercado internacional, assim como a gente está trabalhando com inflação alta. Só que nós, brasileiros, estamos acostumados com inflação alta. Esses caras não estão. Pega principalmente os países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, os caras nunca trabalharam com inflação na vida. Então, isso está mudando drasticamente os hábitos de consumo deles. Além disso, a gente tem visto um desaquecimento da economia deles. E, além disso, no setor aí de varejo, os lojistas, durante a pandemia, faltou produto nas lojas. Então, o consumidor ia nas lojas, queria comprar, só que não tinha produto na prateleira. Porque teve quebra das redes de abastecimento globais em função da China. Assim que retomou a produção, esses caras compraram coisa para cacete. Porque assim, tinha uma demanda grande que não estava sendo atendida, então eles compraram tudo que podiam, porque achavam que a demanda ia continuar. Veio a inflação, veio esse cenário de desaquecimento, os caras estão com o estoque lá em cima e não veio o consumo. Então, hoje estão super estocados. Então, o que está acontecendo? Eles não estão comprando da indústria, então, eles estão postergando o consumo. Então, eu diria que o Brasil está num cenário melhor que o deles. Isso quando a gente fala em hemisfério norte, quando fala que a América Latina é uma situação muito parecida com a gente. Tu pega a Argentina, Peru e Colômbia, uma crise política e econômica também. A Argentina botando restrição ao pagamento. Por exemplo, se eu vendo para a Argentina hoje, eu só vou receber daqui a 180 dias. O governo impôs restrição de pagamento sobre as importações. Então, isso eleva meu risco. Pô, a Argentina está na merda já. Aí eu vou exportar e eu só vou receber daqui a 180 dias. Será que tu que comprou de mim vai tá lá aberto daqui a 180 dias? Então, é um cenário que está complicado. Não só no mercado interno, como no mercado externo. Mas isso não é o setor de calçados, isso é o setor de varejo como um todo. São algumas, né? Uma é benefícios fiscais. Nós temos, a Grendene tem benefício fiscal tanto a nível estadual como federal, então a gente tem 88% de redução de ICMS no estado do Ceará. E, além disso, por estarmos no Ceará, tem um benefício fiscal que é de 75%, fiscal federal, que é a redução de 75% do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, que é a alíquota SUDENE. Então, teve benefícios fiscais, mas questão de disponibilidade de mão de obra. Esse foi um grande fator da qualificação de mão de obra. Tanto que, se tu for ver, não é só a Grendene que está lá, Vulcabras está lá, diversas outras empresas do setor calçadista estão localizadas lá por causa de disponibilidade de mão de obra e mão de obra qualificada. Pessoal,
Então, aproveitamos esse momento aqui para agradecer, mais uma vez, vamos então agradecer com uma salva de palmas. Obrigado. E eu gostaria também de deixar para o Alceu aqui uma lembrança da Fevale aqui. Porra, mano, muito obrigado. Tá bom, Queria então. saber falar que nem o cara aqui, né? Fala bem. É um radialista, é ou não é? João, Tá bom, Alceu. obrigado. Pessoal, muito obrigado. Assim, ó, desculpem se eu fui direto demais em alguma coisa, mas eu acho que assim, ó, nada vem de graça. Nada mesmo. A gente tem muita bunda na cadeira, tanto de estudo como de entrega. A geração de vocês está acostumada ao imediatismo, a gente não se aprofundar muito. Na minha época, a gente tinha enciclopédia, que a gente tinha que pegar a enciclopédia e ler. Hoje em dia, tu põe no Google, é uma leitura muito rasa. Então, se aprofundem, que isso faz a diferença. E se qualifiquem, porque o mercado está muito acirrado. Então, acho que vocês estando aqui na Fevale, se qualificando e ficando até as 9h30, 10 horas, escutando o Alceu falar um monte de besteira, isso mostra que vocês são pessoas interessadas, mas continuem com esse interesse e se qualificando, porque isso faz toda a diferença. Mas não vai vir da noite para o dia. Esse é o recado. E obrigado, assim, ó, e parabéns, e se sintam agraciados por poder estudar numa instituição que nem essa. Eu passava, está falando para o João, eu passava só pela frente, ele não conhecia, mas muito bacana o campus de vocês. Aproveitem esse momento também, que passa e vocês vão sentir saudades. E última coisa que faltou falar, networking. Extremamente importante. Hoje, a gente contrata, é muito mais via indicação. O João me indicou tal e tal, tal. Então, networking, pessoal, é muito importante. E começa a fazer networking desde o colégio e na faculdade. Então, é isso que eu diria assim, é bunda na cadeira, dedicação, networking e comunicação. Isso vale muito. Isso porque já começa na entrevista de emprego. A forma como te comunica, a forma como tu fala, aquela primeira impressão que fica, e fica mesmo. Então, se chega um cara falando todo errado, não sei o quê. Então, é isso, é dedicação, bunda na cadeira, comunicação, networking e paciência. Cada vez eu vou adicionando mais, né? Chega, toma o microfone de mim. Obrigado, pessoal. Valeu, boa noite. Pessoal, uma boa noite a todos.